Bem, pessoal, bom dia a todos. Obrigado por aguardarem. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da série ADED Talks Health. É uma iniciativa voltada aqui 100% ao segmento de saúde, tentando trazer aqui temas relevantes para vocês, sempre aqui com foco em tecnologia e inovação. Então, muito obrigado pela sua participação, por estar conectado aqui conosco, dedicar o seu tempo hoje para falarmos aqui de assuntos bem importantes. Meu nome é Rodrigo, eu sou responsável aqui na ADED pelas áreas de rede, segurança e colaboração. Só que na ADED eu já atuo há 12 anos no entendimento das necessidades de negócio dos clientes, dimensionamento de soluções, e a ADED tem, inclusive, o segmento de saúde como um foco na sua atuação. Então, realmente conseguimos desenvolver vários projetos e entender bem as necessidades desse segmento. Hoje, preparamos nesse webinar para vocês um tema geral, e aí os nossos convidados vão abordar alguns assuntos dentro desse tema. Então, o tema geral do nosso webinar está inclusive aí na tela para vocês, Cybersecurity, vistos os atuais ataques sofridos e as falhas na camada de segurança, como então os hospitais podem se proteger? É uma grande preocupação hoje para todos vocês, nós sabemos disso, e aí com certeza vamos então tirar bastante proveito desse tema. E nós trouxemos aqui 3 convidados para falar então em cima deste tema geral. Teremos o Márcio Braco, da VMware, o Yuri Souza, da Trend Micro, e o Diego Varros, da Vim. Então, quero já de antemão aqui agradecer aos nossos 3 apresentadores também pelo tempo de vocês e por preparar aí estes importantes assuntos para os nossos convidados. Então, dando início ao nosso tema, às nossas apresentações, eu quero convidar então o Márcio Braco, da VMware. O Márcio, ele é gerente comercial sênior de Network Security da VMware para a Latam. Ele tem uma experiência já de mais de 30 anos nas áreas de redes e segurança. E ele vai falar para nós, então, sobre o seguinte tema: uma nova abordagem com segurança ligada às aplicações para a nova realidade de multicloud. Márcio Braco, por favor, e obrigado pela sua presença. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar. A ideia aqui é, nos próximos minutos, fazer uma apresentação bastante por alto, bastante high level, da visão da VMware sobre o tema segurança. Tá? A gente vai falar muito de uma plataforma, de uma visão que integra, na verdade, rede e segurança, automação de rede, entrega de rede de forma mais avançada e mais inteligente, e principalmente segurança. Tá? Então, indo direto ao ponto, que eu acho que é importante, eu queria começar justamente falando um pouquinho do momento que a gente está vivendo, que não é novidade para ninguém, todos acho que inclusive sabem, tanto quanto eu, e até mais do que eu, os riscos que a gente está vivendo esse ano, esse último ano em particular. A gente teve uma pressão muito grande de uma avalanche de ataques. Tá? Essa informação que eu mostro aqui na tela é uma informação do seminário, da conferência da RSA de 2020, que aconteceu antes da pandemia, aconteceu em janeiro. Tá? E já se indicava um aumento bastante grande naquele momento, de ransomware, por exemplo, tá? E que durante esse ano a gente viu praticamente quase que quintuplicar esses ataques, a ponto até de a gente chegar numa situação em que o próprio governo americano e instituições ligadas ao governo americano decretaram alguns alertas, e em particular, inclusive, para as empresas, para as instituições ligadas à saúde. De novo, tem sido crescente, ataques muitas vezes, inclusive, direcionados a empresas específicas. Então, os ataques estão se refinando. E, do nosso lado, a gente precisa dar uma resposta a isso. Esse é o ponto, talvez, fundamental. E aí, quais são os desafios que nós vemos hoje nesse processo? A questão de ferramentas pontuais, muitas ferramentas que muitas vezes se sobrepõem, ou às vezes podem até, pela existência de muitas ferramentas, ainda terem alguns gaps. Tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, que traz agora um holofote muito forte sobre o tema de segurança, dados sensíveis, esse tipo de coisa, e principalmente a questão de transformação digital. O mundo de amanhã é diferente do mundo de ontem, e a gente está vivendo esse momento, essa transição de forma muito rápida. A questão de multicloud, todo o processo que a gente está vivendo agora
de muitas vezes deixar o seu data center para começar a consumir recursos fora em ambientes muito mais flexíveis, muito mais versáteis, muito mais automatizados, mas também por conta disso mais difíceis de gerir às vezes do ponto de vista de segurança. Okay? Então, só para dar um panorama geral, né? Essa é a visão que a gente tem quando olha os fornecedores de segurança. A gente entende na VMware que é necessário fazer, de alguma forma, uma otimização, uma redução, né, dessas ferramentas e uma integração maior desse processo. E nisso a gente tenta buscar a mudança da abordagem, que passa de abandonar aquela visão de segurança isolada, centrada em ameaças específicas, usando muitas vezes, atachando recursos para resolver um problema específico de segurança. Tá? Mudando essa visão para contextualizar ela dentro da aplicação, entendendo o que a aplicação e os meus dados precisam para serem seguros, tá? Unificando esse processo, tentando criar ferramentas que se integram e se complementam no processo de segurança e buscando ter essa solução de segurança incorporada ao processo, não mais criando recursos, por exemplo, subindo um firewall ou criando alguma ferramenta, né, específica que tem que ser atachada ao processo e que os meus dados precisam fluir a ela para ela fazer esse tipo de inspeção. A ideia é tentar ter a segurança de forma mais natural no processo. A isso a gente chama de segurança intrínseca dentro da VM, que é justamente olhar esse meu landscape, né, meu ambiente, né, de TI, e a partir daí vejo as necessidades que eu tenho de segurança na identificação do usuário, a questão de endpoint, workloads, a questão do contexto de cloud nesse processo e a própria proteção da rede, tudo isso dentro de um cenário em que existe uma integração de ferramentas para criar essa proteção. O meu foco hoje vai ser falar da proteção de redes, como a gente embarca isso, como a gente entrega, tá? Um pouquinho também aqui na parte de conectividade, mas é interessante entender que a visão da VMware vai muito além daquilo que eu vou passar hoje, tá? E vale a pena depois a gente talvez gastar um pouco mais de tempo, né? A gente pode fazer essa conversa um a um, né? Justamente numa visão mais ampla de cada um desses pedaços, tá? E, por último, né, oferecendo um analytics que vai me dar visibilidade e o controle de todo esse processo. Senão, ao longo do tempo, eu vou perdendo a própria integridade daquilo que eu estou fazendo em termos de segurança. Okay? Então, indo um pouquinho mais a fundo, a nossa proposição, quando a gente fala da solução de rede, é entregar o que hoje são componentes físicos embarcados como software, tá? E integrados de forma distribuída dentro desse ambiente. Tanto quando eu falo do próprio acesso através de ferramentas que fazem não só balanceamento de carga, mas também a parte de Web Application Firewall, né? Tá? Mas também o firewall distribuído, né? E também suportando as soluções de EDR, que o Diego da Trend deve comentar agora na sequência, dentro desse processo. Então, a ideia, de novo, é dar uma integridade maior, uma integração dessas ferramentas para criar esse processo de segurança mais completo. Né? E dando um panorama do que é esse cenário. Tá? Hoje a gente ainda vive uma arquitetura que começou no milênio passado, a gente pode falar, onde as aplicações eram, via de regra, monolíticas, e o tráfego de dados era praticamente 100% entre servidor, entre host e o mundo externo. Tá? Então, fazia todo sentido eu ter firewalls e perímetro, eu ter lá o meu IDS, IPS, ter o meu balanceador de carga, a minha função de análise, justamente olhando esse tráfego que a gente chama de norte-sul. Tá? O fato é que as aplicações mudaram. Nesses últimos 20 anos, as aplicações evoluíram e foram se fragmentando para facilitar o próprio processo de entrega de novas aplicações. Tá? E hoje eu trabalho com conceitos de containers, DevOps, em que é muito comum uma aplicação ter vários, vamos dizer assim, às vezes dezenas, centenas de microserviços que criam e que entregam essa aplicação no final. Então, hoje, 90% do fluxo de dados não acontece mais entre o data center e o mundo externo. Acontece agora dentro do meu próprio, não vou chamar nem propriamente de data center hoje, porque no cenário de multicloud isso pode estar em qualquer lugar. Né? Então, quando eu tento fazer essa acomodação dessa arquitetura antiga para a nova realidade, eu tenho um problema. Eu sou obrigado a levar os fluxos de dados para serem inspecionados, isso me cria problemas de escalabilidade, problemas de tráfego, tá?
E não é a melhor abordagem, porque é muito comum eu ter situações em que a própria comunicação eu não consigo forçar para que ela suba até o meu perímetro, até aquele elemento que vai fazer essa inspeção. Tá? Então, esse processo de atachar segurança a esse cenário, ele já não funciona mais. Né? Numa apresentação, alguns anos do Gartner, que eu ouvi, achei muito interessante um comentário que foi feito. Aquilo que nos trouxe até aqui não vai nos levar para frente. Tá? É o momento da gente repensar e avaliar novas abordagens do ponto de vista de rede de segurança. Então, nesse sentido, o que nós propomos dentro da VMware é trazer isso que antes era taxado para dentro desse ambiente, de forma distribuída, de forma carregada diretamente à aplicação, correlacionada com ela e entregue a partir do próprio desenvolvimento e modernização dessa aplicação, tanto na parte de firewall, quanto na parte de funções avançadas de segurança, como IDS, IPS, Sandbox, tá? NTA, como também para balanceadores de carga, e também, por último, para a própria função de Analytics. Né? Eu tenho o Analytics embarcado e tratado diretamente dentro desse meu workload. Tá? Então, esse é o ponto talvez mais importante dessa nossa abordagem do ponto de vista de rede de segurança, né? Porque justamente é deixar aquela abordagem antiga para ter isso de forma muito mais fácil. Com isso, a minha escalabilidade ela já está garantida no próprio processo de crescimento, né, das minhas aplicações, das minhas necessidades, porque tudo isso já está embarcado, faz parte do contexto. E isso associado, inclusive, a um processo de automação que possa fazer, na hora que eu crio os meus elementos de aplicação, na hora que eu estou criando, consumindo recursos, eu já vou também associando os elementos de segurança, de rede nesse processo. Tá? Então, a abordagem é justamente ter isso de forma mais natural. Tá? Falando um pouquinho da visão de integração desse cenário com o mundo de VDI, como eu falei, hoje a VMware entrega solução em todo o nosso landscape de TI, né? E, em particular, quando eu integro o VDI com essa solução de infraestrutura, eu amplifico a segurança brutalmente. Né? Eu começo a dar a possibilidade de complementar a própria segurança que as soluções de End-User Computing entregam, criando na infraestrutura recursos, muitas vezes, de separação, de segmentação, né? Tá? De usuários ou de regiões. Por exemplo, separando a parte de gerenciamento, né? Para que eu não possa, através de um ataque, eventualmente comprometer o próprio controle desse meu ambiente. Ou separando usuários internos e usuários externos através da infraestrutura, não só apenas pelos recursos intrínsecos de EUC. Tá? Ou, eventualmente, criando firewalls de identidade que identificam aquele usuário e dão a ele a visibilidade dos recursos que ele pode ter acesso, né? Bloqueando todo o resto para que ele não possa ter a capacidade de navegar ou de acessar recursos que não deveria. Isso do ponto de vista de infra. Né? E, por último, a função de agentless, onde a gente busca, por exemplo, e aqui tirando o exemplo da Trend, que vai falar na sequência, né? Tirando, eventualmente, aquele agente da máquina e trazendo, né, para a infraestrutura, para que eu tenha não só uma gestão mais simples, mas, principalmente, retire aquele elemento da superfície de ataque, tá? Garantindo, né, a própria integridade do antivírus, porque não há mais o risco, né? O risco passa a ser infinitamente menor dele ser comprometido num eventual ataque. Okay? Então, toda essa visão é embarcada na infraestrutura, ela não está ligada diretamente aos recursos de VDI, mas ela garante uma abordagem de segurança muito mais completa, que traz, né, uma proteção muito maior do que só usando os recursos nativos, né, das ferramentas de EUC. Quando a gente fala desse contexto de multicloud, hoje todas as empresas, e as empresas de healthcare não são exceção, começam a consumir, a ter recursos em clouds públicas. Algumas usando, inclusive, recursos da própria VMware, que é o que a gente chama de VMC, né, VMC On Cloud, tá? Como também recursos, vamos dizer assim, nativos naturais, nativos dessas clouds públicas. Então, a cloud nativa da AWS, Azure e Google Cloud, acho que são os principais exemplos. A nossa abordagem aqui com a nossa solução, né, e aqui eu falo do NSX, é justamente permitir que, através da minha console, que entrega toda a minha proteção no meu data center, na minha visão atual, né, de TI, eu consiga, desta mesma console, integrar e entregar a própria segurança dentro de uma AWS nativa, dentro de uma Azure nativa e qualquer outra cloud nativa que eu venha a consumir.
A ideia é não ser necessário ter grupos específicos que vão lidar com esse tema especificamente dentro de cada elemento ou dentro de cada infraestrutura de cloud que eu precisar consumir. Por quê? Porque isso consome recurso operacional. E um dos temas, né, depois eu vou compartilhar a apresentação, vale a pena olhar, um dos temas que se falou muito na RSA é justamente o fato de que os times de segurança eles têm uma carga muito pesada de trabalho, né, e que, por conta disso, as dificuldades são imensas de manter a integridade de segurança. Né? Então, todo o processo em que a gente automatize e simplifica o processo de entrega de segurança traz um benefício brutal para a própria equipe de segurança. Né? E quando a gente fala de desenvolvimento ágil, quando a gente fala de containers, de microserviços, né, hoje, com a própria solução que a gente entrega, eu consigo, de forma mais funcional, mais, vamos dizer assim, corporativa, mais profissional, entregar aquilo que muitas vezes eu acabo usando recursos de open source, que trazem, às vezes, custos mais avançados, tá, custos maiores, às vezes, de operação e não necessariamente da ferramenta, tá, e consigo ter isso de uma forma muito mais consolidada, uma operação muito mais simples e, de novo, reduzindo o custo, né, na própria operação em si. Okay? Para complementar essa visão, quando a gente falou de segurança intrínseca, a Analytics é parte dessa visão, né? A gente tem um ferramental para nos ajudar a entregar toda a visibilidade da comunicação dentro desse ambiente, toda a visibilidade de segurança centrada na aplicação. Então, desde o meu usuário, quando acessa isso, por exemplo, um hospital remoto, tá? Através de uma conectividade via SD-WAN, ou dentro do meu data center, ou dentro de uma cloud pública, tá? Eu consigo ter a visibilidade desse workload, consigo ter a visibilidade desse tráfego e, com isso, analisar e dar uma visão geral dessa rede, tá? E da segurança nesse processo. O que eu entrego? Qual é o benefício dessa ferramenta de Analytics? Né? É justamente, a partir do conhecimento da aplicação, dos pedaços que compõem essa aplicação, poder fazer o troubleshooting de comunicação, fazer análise de tráfego, fazer análise de latência desse ambiente. Eu consigo dar uma visibilidade hoje que a gente chama de 360. Eu consigo ver tudo. O meu troubleshooting é imediato nesse processo. Tá? Se eu tenho algum problema, rapidamente eu vou identificar onde ele acontece e poder tomar uma medida imediata. Eu tenho agora, para ser incorporado nos próximos releases, uma função chamada What If, que é basicamente poder simular uma mudança que eu pretendo fazer, uma nova aplicação que vai entrar, uma mudança de design de rede, para que eu possa avaliar o impacto dela antes de aplicar. O benefício disso justamente é evitar descobrir que eu tenho um problema dentro de um processo, né, de entrega dessa aplicação. E a parte de segurança, analisando e vendo todo o processo de segurança embarcado. Okay? E isso para qualquer ambiente. Falando um pouquinho de falha de aplicação, né, tá? Hoje a gente tem um ferramental também que é muito mais flexível, tá? Uma solução que separa plano de controle de serviço e que me permite ter uma elasticidade maior, oferecer essa ferramenta em qualquer cloud, em qualquer ambiente, tá? Oferecendo uma visibilidade também, um analytics para esse processo avançado de rede, tá? E podendo ser automatizado por qualquer ferramental de mercado, seja de infraestrutura ou seja de aplicação. Então, trazendo, né, os serviços avançados de rede para dentro dessa visão completa de automação. Tá? E, novamente, dentro de um ambiente de IoC, de VDI, por exemplo, né, tá? Eu consigo integrar isso de forma bastante elástica, bastante fácil, e fazer com que eu entregue a minha infraestrutura de VDI, já embarcando também toda a infraestrutura necessária para que ele opere de forma simples, de forma fácil. Tá? E para fechar essa conversa, o tema SD-WAN, que a gente já conhece, já vem conversando, e se quiserem depois discutir um pouco melhor, a gente pode falar, mas que nesse ano em particular, 2020, ganhou uma outra dimensão. Quando todos nós tivemos que ir para casa trabalhar em work for home, né, nós nos deparamos com um problema. A infraestrutura começou a não nos atender. Eu não sei vocês, mas eu tenho muito problema de internet aqui em casa. Tá? Então, a ideia é justamente levar essa visão de SD-WAN, de melhorar a qualidade do usuário, né, da experiência de conectividade do usuário, e também a questão de segurança, utilizando um meio público que é a internet, tudo isso agora para a própria ponta do usuário. Então, a gente está integrando a nossa solução de SD-WAN, tá, as soluções do Workspace WAN, né, do CWM, justamente para fazer esse processo fim a fim, dando segurança e uma maior qualidade
para o usuário nesse processo. Okay? Pessoal, no tempo que eu tinha, essa era a mensagem que eu queria passar. Estou à disposição para a gente entrar em mais detalhes, para a gente conversar um pouco mais a respeito. Rodrigo, muito obrigado e estou por aqui. Eu depois entro para responder perguntas. Tá bom? Muito obrigado, Braco. Excelente apresentação. Ficou bem claro aí para nós como essa nova abordagem de segurança vai ser essencial para esse ambiente tão dinâmico que a gente tem hoje, né? Ficou muito bom. Inclusive, bem lembrado pelo Braco, a qualquer momento vocês podem fazer perguntas, tá? Então, se vocês notarem aí no Webex, ao lado direito, embaixo, tem um botão com 3 pontinhos que clicando nele tem uma aba chamada Perguntas e Respostas. Então, mandem, por favor, suas perguntas por texto. A gente vai consolidar isso aqui e no final vamos responder. Tá? E no final também vocês podem fazer perguntas aos apresentadores. A ideia aqui é que tenhamos a participação de todos vocês. Muito obrigado, Braco. Passaremos agora a apresentação para o Yuri Souza. Yuri é especialista em segurança da informação na Trend Micro, já tem mais de 15 anos de experiência nesse segmento. O Yuri também tem um foco de atuação no segmento de saúde, isso é muito importante. Yuri vai falar para nós debaixo do seguinte tema: ataques a hospitais. Aprenda com eles e proteja-se contra eles. Por favor, Yuri. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, amigos. Espero que estejam todos bem e seguros aí. Estejam vocês nas suas empresas, organizações ou em casa. Bom, gente, a Trend Micro ela tem mais de 30 anos de atuação nesse segmento, né? E a gente buscou trazer aqui uma mensagem mais generalista, mas que de alguma forma traga algo que vocês possam traduzir em tarefas para serem executadas dentro do ambiente de vocês, tá bom? Então, o primeiro ponto que é sempre muito importante, e eu sempre gosto de fazer uma reflexão, principalmente com os clientes da área de saúde, é da gente se perguntar, né, de vocês aí do lado de vocês se perguntarem como é que a minha organização, como é que meu hospital, ou a empresa de healthcare, ou a empresa laboratorial enxerga a cibersegurança. Por que é importante a gente se fazer essa pergunta? Porque, infelizmente, diferentes empresas e diferentes organizações da área de saúde têm uma visão com um tipo de posicionamento diferente em relação à cibersegurança. Então, nesses 15 anos de experiência que eu tenho nesse mercado, conforme o Rodrigo citou, é muito nítido que se você vai fazer uma reunião, ou se você tem contato com uma organização que nunca teve nenhuma experiência negativa muito grande em seu ambiente, acaba enxergando cibersegurança como algo, a gente faz o que dá, a gente se apoia nisso da forma necessária, né? E aí você visita faz uma reunião com essa mesma organização, 2 anos depois ele passou por um incidente de segurança, a empresa passa a ver cibersegurança de uma forma diferente, né? Então, começando a nos perguntar sobre isso, né, sobre essa questão de como que a empresa enxerga, vai ajudar vocês a ter mais ferramental, a ter mais recursos, ou a ser mais cirúrgico quando você for ajudar a organização que você trabalha a elevar o nível e a maturidade das soluções de segurança que vocês possuem. Por que eu estou dizendo isso? Porque senão a gente cai numa situação da gente querer buscar algo muito rebuscado, algo muito diferenciado, num cenário onde a preocupação é outra. Então, primeiro a gente tem que fazer um trabalho para que a organização enxergue cibersegurança como ela deve ser tratada. Então, o primeiro ponto que a gente sempre traz é que cada vez as informações estão mais online, cada vez as tecnologias avançam mais e a gente tem que manter muitas soluções antigas, ou versões antigas, sistemas operacionais antigos, né? E toda vez que a gente fala sobre algo antigo, a gente fala, naturalmente existe uma vulnerabilidade ali em conjunto. O impacto das vulnerabilidades são cada vez maiores, né? A gente tem, principalmente, infelizmente, na área de saúde, muitas vezes, recursos muito limitados para poder investir, né? A gente tem muito
visto times de segurança muito reduzidos, né? Então, quer dizer, como é que você vai lidar com todas essas características tendo um time de segurança, muitas vezes de 1 a 5 pessoas, né? Então, tudo isso é desafio que vocês passam no dia a dia. Tudo isso são coisas que vocês nos disseram para nós da frente, da área, ao longo dos últimos anos, né? Então, tudo isso, muitas vezes, é um desafio de vocês explicar para a organização, né? E aí, como que a empresa, como que o hospital, como que o laboratório, como que o plano de saúde precisa enxergar um cyberataque? Da forma como o Fórum Econômico Mundial classifica hoje um risco de cibersegurança. Então, como que ele classifica? Próximo de um desastre natural. Então, um ataque de ransomware, um ataque numa infraestrutura de firewall, um ataque num link de acesso, pode gerar para uma empresa perdas financeiras próximas de um terremoto ou de um alagamento de um data center. Então, assim, lá naquela primeira pergunta que a gente fez lá, né, sobre como a empresa enxerga, se a empresa não enxerga que um cibersegurança pode ser tão perigoso quanto um terremoto, muitas vezes é desafio de vocês, junto com nós, fornecedores, de explicar isso para a empresa, né? Então, toda vez que a gente fizer esse alinhamento, a gente eleva a maturidade e a gente consegue ir para as próximas fases, né? E aí, eu trouxe aqui o exemplo da Equifax, que é um caso super conhecido, porque foi um problema que era fácil de se resolver, foi um problema conhecido, que tinha alguns anos que já tinha sido descoberta a vulnerabilidade, e foi um desafio de cibersegurança que causou um prejuízo de milhões, né? Então, quer dizer, esse tipo de argumentação para a organização ajuda a elevar o nível. E no momento que a gente vive hoje, a gente tem informações de pacientes, de médicos, de fornecedores, cada vez mais disponível em diversos locais, né? Em conjunto com isso, cada vez mais os equipamentos estão vindo com tecnologia embarcada, conversam com SAP, conversam com o sistema de armazenamento, de logística, passam informações para a recepção. Então, quer dizer, cada vez mais vocês têm mais dispositivos conectados, né? Então, isso naturalmente aumenta a superfície de ataque que vocês possam estar expostos. E em conjunto com isso também, a gente tem uma dependência maior de todos esses novos elementos, né? Sem contar, a gente pegar, por exemplo, o prontuário eletrônico e informações de pacientes que cada vez mais saem da organização de saúde, mais a gente esbarra em LGPD, dados ultra confidenciais, e o quanto o cyberataque pode trazer de prejuízo, não digo nem financeiro. O prejuízo financeiro, muitas vezes, ele é tangível, mas o prejuízo de imagem, ele é intangível, né? Imagina, por exemplo, numa situação como a gente está passando, uma personalidade internada por um caso de Covid e vaza ali um prontuário dessa personalidade, né? Então, é muito ruim. Então, o potencial de estrago que o cyberataque tem cada vez é maior, né? Então, uma outra reflexão aqui que eu vou fazer com vocês, porque é uma das coisas que eu quero abordar daqui a pouco, é a seguinte. Então, pela perspectiva de TI, vocês conseguem imaginar como os médicos, os pacientes e os equipamentos ultraconectados vão se relacionar com TI daqui a 5 anos? Muitas vezes, se a gente se perguntar isso, a gente consegue explodir ou pensar num monte de possibilidade, mas a verdade é que a gente não consegue ser preciso ou consegue dar uma resposta direta e muito clara sobre o que pode acontecer nessa relação. A única certeza é que elas vão se multiplicar, vão tornar a gestão mais difícil e vai exigir mais da gestão de cibersegurança das organizações de saúde. Então, olhando para o presente e o futuro, em que tipo de cenário que a gente cada vez mais vai entrar? Imagino que muitos de vocês já estejam nesses cenários. Ambientes híbridos, on-cloud em cloud e on-premises, cada vez mais comum. Uso cada vez maior de SaaS. Vai se tornar cada vez mais difícil você resolver desafios de negócio sem buscar o apoio de soluções SaaS. Tá?
E esses dois elementos em conjunto geram necessariamente um desafio maior ainda de visibilidade. Então, quer dizer, o ambiente de vocês agora ele pode estar na Amazon, pode estar dentro do VMware On-Premises, ele pode estar dentro de uma estrutura SaaS, de um parceiro de vocês. Então, isso gera um desafio de visibilidade cada vez maior, né? Em conjunto com isso, a gente tem culturas, métodos e recursos cada vez se multiplicando mais. Então, a gente tem DevOps, tem serverless, fog computing, IoT. Então, quer dizer, cada vez... Eu fico imaginando do lado de vocês quantas vezes ao longo do mês não entra alguém numa sala ou chama uma reunião falando de algum recurso, algum equipamento novo, algum software que pode resolver algum desafio da área do negócio de vocês de saúde, né? Então, olhando sob a perspectiva de cibersegurança, isso gera diversos desafios, né? E isso vai se tornar cada vez maior, né? E quando a gente vai para o lado do usuário, do dispositivo que ele acessa, do tipo de conexão que ele usa, a tendência é de cada vez mais isso se multiplicar. Então, quer dizer, o usuário pode estar dentro do hospital, ou ele pode estar dentro de uma unidade de atendimento, dentro de uma indústria. O usuário pode estar com um celular, ou pode estar com um computador. Então, quer dizer, tudo isso naturalmente se torna um desafio. E um desafio, muitas vezes, para ser lidado ou ser trabalhado com uma equipe de segurança reduzida. Então, tudo isso vai contribuindo para cada vez mais a gente ter uma área de exposição maior. E pegando um gancho no que o Gartner cita, e também trazendo um pouco para vocês da experiência que nós da Trend Micro temos visto nas empresas, nas organizações de saúde, é que a primeira preocupação continua e vai continuar sendo ir atrás das vulnerabilidades, né? Saber qual é o risco, saber o que está exposto, saber se, puxa, tem um Windows 2003 na minha infraestrutura. Que tipo de risco eu tenho aqui, né? Isso gera um desafio naturalmente muito grande, né? Então, ir atrás dos riscos inerentes ao ambiente é um fator muito importante, né? Porque a gente primeiro precisa saber se a gente conhece ou não aquilo e principalmente saber se a organização sabe daquilo, sabe do tamanho do risco. Não é incomum, a Trend já passou por isso várias vezes, a gente chegar numa organização de saúde que teve algum tipo de desafio, mas que a diretoria às vezes não sabia daquele tamanho de risco e nem que, às vezes, um investimento bem assertivo poderia evitar aquele tipo de problema, né? Passando do risco para o próximo ponto, a gente entra na questão da visibilidade, né? Então, quer dizer, antes da gente ter um incidente, que tipo de recurso eu posso implementar na minha infraestrutura ou ter que vai me dar ferramental e vai aumentar o tipo e a profundidade da visibilidade que eu tenho em relação aos meus recursos, né? Então, esse é um ponto muito importante, porque a partir daí a gente pode trabalhar com a proteção adequada. Proteção sempre baseada em múltiplas camadas. Sempre. Por quê? Porque, naturalmente, se um atacante passa pela camada de rede, ele vai bater num outro recurso. Então, quanto mais camadas a organização tem, mais ferramentas vocês vão ter para se proteger de todos esses desafios que eu citei na apresentação. Vocês viram ali na apresentação do Márcio que ele citou sobre a visão deles começa na camada de rede. Então, quer dizer, vocês vão desenhar uma arquitetura ideal, vai começar bem na camada de rede, isso vai acabar na proteção de backup, que a Vim vai citar daqui a pouco. Então, quer dizer, essa proteção baseada em camadas, ela vai dar recursos e vai, muitas vezes, aumentar a possibilidade de vocês sofrerem algum tipo de incidente. E aí eu disse uma frase aqui que muitas pessoas, muitas organizações não gostam. Vai aumentar a possibilidade de que não ocorra, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, um incidente de segurança, uma exploração de uma vulnerabilidade, ela é inerente ao negócio
que usa TI no dia a dia, né? Então, muitas vezes a questão de quando vai acontecer o seguinte não tem a ver com o quanto a empresa investiu ou não, né? Porque no dia a dia a gente sabe que não existe bala de prata e não existe nenhuma solução, absolutamente nenhuma solução de segurança invulnerável, tá? Todos esses itens que eu citei, infelizmente, eles passam pelo desafio orçamentário e o desafio de ter times reduzidos, né? Então, cada vez que vocês buscarem soluções que abracem um número maior de elementos de infraestrutura, soluções que entreguem ferramentas que facilitem a operação, facilitem o dia a dia, facilitem vocês, às vezes, com algumas automações, reduzir essa exposição, isso vai trazer uma série de ganhos para vocês, tá? Como é que a TrendMind e a ADED consegue ajudá-los sobre tudo isso que a gente citou aqui? A gente consegue fazer uma análise dos riscos que existem no ambiente de vocês, né? E evidenciar, ajudar vocês a mostrarem para a organização o tamanho do risco, né? O tipo de risco que existe. A gente consegue ajudar vocês com campanha anti-phishing. Infelizmente, o e-mail continua sendo uma dos principais pontos de entrada de ameaça. Mais de 80% continuam entrando por e-mail. Então, assim, nós, além de provermos soluções de segurança para proteger isso, a gente também tem o Phishing Insight, que tem o objetivo de trabalhar com a parte de conscientização dos usuários, né? Porque a segurança, ela não deve ser tratada como um departamento, ela precisa estar na cultura e no dia a dia de todo colaborador, seja um enfermeiro, um médico ou uma recepcionista. A gente consegue ajudar vocês de forma efetiva na blindagem dos riscos de servidores. Então, se vocês tiverem um Windows 2003 aí, a gente consegue blindar esse servidor de todas as vulnerabilidades existentes e a gente consegue aumentar a visibilidade, seja de usuários, seja de e-mail, seja de servidores, em relação à exploração de vulnerabilidades com o XDR, tá? Então, a gente consegue desenhar uma infraestrutura ideal para vocês se protegerem de tudo isso. E o último ponto, a gente ajuda na consolidação das soluções de segurança, que acaba tendo um ganho aí, acaba oferecendo para vocês a possibilidade de um ganho orçamentário. Não sei se vocês lembram na apresentação do Márcio, ele mostrou para vocês um slide com a quantidade de vendors de segurança que existem. São milhares, gente, são milhares de vendors de segurança. E a experiência da Trend Micro em relação a isso é que empresas que buscam que acabam adotando soluções adotando soluções de empresas que têm um único recurso, elas acabam tendo um efeito muito ruim, que é uma complexidade muito grande na gestão das ferramentas de segurança. Então, você ter 10 fornecedores de segurança, 12, vai aumentar uma complexidade técnica que muitas vezes vai estourar no limite de pessoas que estão trabalhando naquilo ali, né? Então, a gente ajuda muito vocês em relação a isso. E isso é uma tendência justamente para ajudar as organizações a ter uma gestão mais fácil, ser mais cirúrgico na sua atuação e ter cada vez mais um provedor, né, que consiga abraçar um número maior de coisas para ajudar vocês na proteção. Então, se vocês olharem ali esse bate-papo que a gente vem tendo aqui, vocês começam a arquitetura de vocês de segurança lá na camada de rede, de aplicações e na ferramenta de gestão de virtualização, como o Márcio citou, passa por um vendor tradicional, um vendor que investe tanto no passado quanto no futuro, né, que vai conseguir pegar desde os equipamentos de IoT até serverless, cloud computing, containers, etc., que somos nós da Trend, e vai terminar ali na parte de backup, na gestão de dados que vocês vão ter. Então, isso facilita muito em organizações que têm times reduzidos, né? A Trend ela tem um expertise na área de saúde gigantesco.
A gente tem um case público publicado nas organizações Irmã Dulce, né, lá na Bahia. A gente tem diversos hospitais, laboratórios e grandes empresas de seguro e saúde aqui no Brasil. E nos Estados Unidos é um dos 3 maiores mercados que a gente atua, tá? Então a gente tem uma expertise muito grande. Quando a gente extrapola o mercado de saúde, 5 dos 7 maiores bancos do Brasil usam soluções da Trend Micro. A gente está nas maiores instituições do Brasil de indústria. Então, depois da reunião, se vocês quiserem bater um papo com algum cliente de saúde ou algum cliente da Trend Micro, só endereçarem a pergunta ou acionarem a área de que a gente vai ter o maior prazer em ajudá-los nesse ponto. Um outro ponto super importante a Trend tem diversos ramos de atuação. E em todos esses ramos de atuação, a gente é premiado pelos principais institutos de mercado, Gartner, IDC, INSS Labs, entre outros. E, último ponto super importante, Trend Micro é o maior vendedor de segurança independente do mundo. A gente fatura mais de $1 bilhão por ano, temos mais de 6 mil pessoas espalhadas pelo mundo. E um ponto super importante que eu trago para vocês vocês vão validar a maturidade, a capacidade de apoio que um vendedor de segurança vai ter a vocês no momento de crise. E no Brasil, a Trend tem mais de 60 pessoas, a gente deve chegar a 100 pessoas até o meio do ano que vem. E a gente tem sempre uma postura de não ter um contato com o cliente somente no antes, mas a gente está preparado para trabalhar também no depois, tá? A gente tem uma pergunta aqui, que é a seguinte: bom dia, Yuri, tenho uma dúvida. Se dentro de uma organização tem um uso elevado de computadores locais e não por domínio, aumentaria o risco de segurança? O ideal seria usar esses computadores pelo domínio? A pessoa que mandou a pergunta, acho que não mandou o nome aqui. Mas o que acontece? A gente está chegando num cenário onde a gente precisa dar cada vez mais liberdade para o usuário, muitas vezes porque essa liberdade está relacionada ao negócio. Muitas vezes porque o usuário precisa daquilo para executar bem o trabalho dele, né? A pergunta foi do Elias José. Obrigado pela pergunta, tá, Elias? Elias, isso é um desafio gigantesco, principalmente em organizações de saúde, e ela começa lá naquela primeira reflexão que eu fiz com vocês. Então, como que a empresa, como que a organização, como que o hospital enxerga a cibersegurança, né? É muito comum em organizações de saúde vir uma comunicação top-down, né? Uma determinação de liberar acesso ao site X, ou liberar totalmente o acesso, ou como você citou aqui, né, você tem um computador que não está amarrado a uma política de segurança. Elias, é um caso complexo, tá? Porque a Trend não costuma e não gosta de ser uma empresa que diz não, que bloqueia o uso de alguns recursos. Para todo tipo de recurso que você precisa disponibilizar, na minha visão, sempre existe alguma medida de negócio, algum tipo de recurso, onde você consegue entregar o que o usuário precisa, sem necessariamente expor aquela vulnerabilidade, né? Então, quando a gente trabalha junto com o cliente, muitas vezes a gente indica: você precisa liberar uma máquina com esse perfil? Se você vai precisar realmente fazer isso, a forma de fazer isso, sem necessariamente gerar um grande ambiente de vulnerabilidade, é dessa e dessa forma. Seja com o uso de virtualização, do VDI, que o Márcio citou lá na frente, seja com o uso de algum tipo de ferramenta de SaaS, etc, etc. E dessa forma você atinge o objetivo de negócio sem necessariamente dizer não, tá? Então, Elias, se você quiser, depois a gente bate um papo para explorar de forma mais profunda aí essa dúvida, tá bom? Mas eu sempre acredito que tem formas da gente entregar o que o negócio precisa sem gerar um problema de segurança, tá? Mas é um desafio gigantesco que você citou. Rodrigo, passo a bola para ti. Obrigado, pessoal. Nós que agradecemos, Yuri. Excelente apresentação também. Essa abordagem de cyber, né, totalmente voltada para a saúde, bem interessante. Tudo isso são lições aprendidas de ataques recentes, né?
todo esse discurso são realmente lições aprendidas. Muito obrigado. Passaremos agora para o Diego Varros. O Diego é Field System Engineer na Vim. Ele tem mais de 12 anos de experiência no setor de TI, trabalhando com infraestrutura, storage, virtualização, backup e hiperconvergência. Obrigado, Diego, também pela sua presença. O Diego vai falar para nós debaixo do seguinte tema: backup, sua última linha de defesa contra cyberataques. Por favor, Diego. Perfeito. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Maravilha. Frase que a gente ouve muito nos dias atuais, né? Estão me ouvindo? Está no mute? Então ela é meio repetitiva, mas necessária. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês só um segundo. Perfeito. Excelente. Maravilha, pessoal. Primeiramente, eu agradeço o convite da ADED para poder estar aqui conversando um pouco com vocês sobre como o backup faz parte da estratégia de cibersegurança e de resposta a cyberataques. E hoje foi um dia muito curioso, porque um dos nossos colegas no Brasil acabou apoiando um cliente muito grande que teve um problema nesse sentido, né? Então a gente diz, realmente é a tua última linha de defesa e tem que responder a hora que você precisa. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre alguns aspectos gerais, complementando um pouco o que o Braco e que o Yuri falaram, muito bem, diga-se de passagem. E depois a gente fala propriamente de como o backup entra nessa estratégia e como a Vim pode ajudar os clientes nas questões de cibersegurança. Primeiro ponto que foi falado e foi muito bem falado é a questão da educação dos próprios usuários e administradores, né? A gente sabe que o grande vetor de entrada hoje são eles. E quando a gente fala em uma organização, em uma instituição do setor de saúde, o desafio se torna ainda maior, porque a gente está lidando com uma operação que hoje não está mais simplesmente apoiada pela tecnologia, mas ela depende da tecnologia para poder operar, para poder atender pacientes, para poder trabalhar, operar seu plano de saúde, para fazer uma consulta de telemedicina, né? Um serviço que eu usei algumas vezes já recentemente e está se popularizando cada vez mais. E como eu mencionei, né, o usuário ele é o primeiro fator, ele é o primeiro elemento nessa estratégia de você alertá-lo, você ensiná-lo, você dizer para ele como ele deve se comportar e como ele não deve se comportar. Mas nós sabemos que ainda assim o nosso dia a dia dos nossos usuários de TI, dos funcionários, dos colaboradores, ele é corrido, ele é intenso. E por diversas vezes, ações involuntárias podem causar um dano muito grande. Ações involuntárias até de um administrador que cometeu um erro muitas vezes e tem privilégios administrativos dentro da infraestrutura e causa esse problema gigantesco, né, que eventualmente a gente tem que acabar respondendo. Segundo ponto que já foi falado e é fundamental, um ambiente atualizado e políticas de segurança. Não é nenhum nem outro é a chave da resolução de problemas, mas todos esses elementos fazem parte da gente ter uma estratégia de resposta, uma estratégia de prevenção, principalmente, né, contra cyberataques. Então, servidores, sistemas operacionais, todos os vetores que existem no seu ambiente, e como a gente falou antes, com o nosso novo dia a dia, nosso dia a dia digital, o dia a dia de um hospital digital, né? Eu tive a oportunidade de visitar alguns hospitais extremamente modernos, onde absolutamente tudo era alicerçado em aspectos tecnológicos e, efetivamente, sem tecnologia o hospital não poderia operar, né? Então, são muitos vetores e muitos dispositivos que precisam estar prontos, precisam estar atualizados e precisam ter políticas de segurança. Terceiro elemento que a gente entra, né, e aqui eu não vou focar nesses 3 itens, mas eu estou chegando na parte do backup, que é efetivamente o que eu quero falar um pouco mais para vocês, são as ferramentas e recursos de proteção que o Yuri e o Braco falaram muito bem nessas 2 primeiras partes da nossa conversa, e eu ter mecanismos, camadas e recursos que venham me ajudar a prevenir, venham me ajudar a evitar e a minimizar superfícies de ataque que venham causar um impacto muitas vezes tão grande e depois a gente realmente entra num desespero bem grande para poder responder quando for o caso. E, obviamente, por fim, uma política de backup e recuperação e um plano de remediação. É bem resumido, na prática não é tão simples, nós sabemos muito bem disso, mas
O que eu quero detalhar e ir um pouco mais a fundo é com relação ao backup em si, com relação a como a gente ajuda os nossos usuários. Só um exemplo de phishing, né? A gente brincou, o usuário é o pior inimigo, né? Essas abordagens de phishing estão cada vez mais inteligentes, cada vez mais robustas, cada vez mais sutis. Os ataques são silenciosos, eles não respondem, eles não geram impacto imediato na maior parte das vezes. Então, desconfiar de tudo, mínimo privilégio, são questões básicas na sua infraestrutura que vão te ajudar a evitar um ataque e até chegar a precisar do seu backup para responder. Mas se você precisar, eu quero mostrar para vocês como a gente consegue ajudar, como a gente consegue responder de uma maneira segura, simples e rápida. Vamos entrar um pouquinho, então, no assunto relacionado a backup. E esse ponto são esses dois pontos que estão na tela, são aspectos que eu discuto muito com os clientes. Desde os últimos grandes ataques que tiveram no Brasil, que noticiaram na mídia, e com certeza todos vocês ficaram sabendo, dezenas dos nossos clientes e não clientes, né, prospects, vieram nos perguntar: eu estou seguro, o meu backup está seguro, eu vou conseguir responder caso seja a minha vez de sofrer um cyberataque, de sofrer um ataque de ransomware, porque nós sabemos que não existe pagamento para resgatar os seus dados, né? Então, o primeiro ponto que a gente fala, e aí eu reforço e recapitulo um pouco o que os colegas já falaram, é: a defesa precisa acontecer em camadas. Ela acontece na educação do usuário, ela acontece na atualização do ambiente, ela acontece em ter uma política rígida de segurança, de acesso, de identidade, de autenticação e de permissionamento, e ela acontece tendo um backup altamente seguro para que, né, se tudo isso falhar, eu tenha a resposta. E o segundo ponto, né, é que não existe bala de prata. Não existe nem feijões mágicos, nem comprimido que cura todas as doenças. Sempre falo para os clientes, e muitos fornecedores procuram ter essa abordagem. Não adianta nem eu dizer para vocês, o VIM em si é a solução, você vai ter os seus backups seguros. Se você não seguir as políticas, as recomendações e as boas práticas, você não vai estar seguro. A verdade é essa. Nenhuma ferramenta por si entrega segurança se você não aplicar nela as melhores práticas de configuração, de isolamento, de segurança, de mínimo privilégio que eu falei aqui. Então, não há bala de prata para resolver o seu problema, mas sim uma estratégia muito bem desenhada, políticas bem elaboradas, com a ferramenta correta, você vai ter o nível de segurança que você precisa. Bom, falar um pouquinho sobre algumas práticas de segurança de backup. De modo geral, né, a gente sempre, os primeiros pontos que nós batemos com os nossos clientes são esses, né? A segmentação da rede, que o Braco falou bastante no começo, restrição de portas. Às vezes a gente faz prova de conceito em ambientes maiores que já tem uma política de segurança mais rígida, e é um desafio enorme, né? É um desafio porque eu tenho que pedir liberação de porta aqui, eu tenho que pedir rota ali, eu preciso provar porque eu preciso de uma determinada porta liberada e de qual caminho, para qual origem, para qual destino, e de fato tem que ser assim, né? Uma rede com essa característica e um backup isolado da sua produção, um segmento de rede separado, vai com certeza entregar uma segurança maior para você. Autenticação, não adianta, aí até pega o gancho na pergunta que foi feita para o Yuri, né? De fazer parte do domínio ou não, né? Então, a ideia é que seu ambiente de backup, especialmente com VIM, ele não deve fazer parte do seu domínio, ele não precisa e não deve. Ele deve ter credenciais independentes para que, se eu tiver um problema, alguma violação, alguma vulnerabilidade no meu ambiente produtivo, eu consiga tranquilamente ter um ambiente de backup seguro e isolado. Mínimo privilégio e acesso baseado em papéis, né? Não dê uma credencial administrativa para um usuário que precisa restaurar um backup apenas de um banco de dados ou de um file server, né? Ele tem as ferramentas hoje, especialmente o VIM, dá condições dessa segmentação para que o usuário faça minimamente o que ele precisa. Mais importante com relação aos backups é aonde eles estão armazenados. Então, manter seus repositórios de backup isolados, seguros, isolados especialmente do seu ambiente de produção, né? Lógica e, de preferência, fisicamente também. E o seu servidor de backup em si, onde você opera os seus backups e restaurações, também de maneira isolada, protegida, replicada, com seu backup de configuração e tudo mais. E aí a gente entra um pouquinho em estratégia de backup propriamente dita, né? Que era a ideia a regra do 3-2-1. Essa regra não é nova, né? E é uma regra de mercado, uma boa prática de mercado.
que seriam as 3 cópias do dado, sendo uma de produção e 2 backups, em 2 tipos de mídia diferentes, por exemplo, disco e fita, ou 2 tipos de disco, ou disco e nuvem, e uma das cópias externas. Mas a gente acrescenta mais 2 números nessa equação, que especialmente na estratégia de proteção contra cyberataques e ransomware é fundamental. O segundo 1, aqui no final, ele está relacionado a uma cópia estar offline, isolada ou imutável de preferência. Uma cópia do meu backup que por um período de tempo ela esteja completamente segura, ela esteja completamente sem nenhum tipo de alteração e nem que a ferramenta de backup queira ou o usuário queira, eu consiga alterar esses backups. E o 0 erros é justamente a ideia de não adianta eu ter uma cópia imutável, uma externa, em 2 tipos de mídia, no melhor appliance do mundo, com o melhor software do mundo, se a hora que eu precisar restaurar o meu SAP ou o meu banco de dados ele estiver corrompido. Então, 0 erros quer dizer verificar os meus backups e ter a certeza da restauração deles para o ambiente produtivo assim como eles estavam. Bom, falando um pouquinho especificamente do item 1, ali que a gente adicionou, né? Como é que a gente ajuda e como é que você pode tratar um backup imutável ou offline ou com AirGap? O jeito mais tradicional que se endereçou isso no passado é com fitas. Né? Fitas podem ser retiradas de uma biblioteca, guardadas em um cofre. Ela tem um preço que é o tempo de restore ou o tempo de gravação. Muitas vezes ela não é tão rápida quanto um disco, mas ela entrega esse tipo de proteção, talvez com um RTO um pouco mais alto. O segundo ponto que nós aí endereçamos com o Veeam é com os nossos provedores de serviço. Né? A gente tem um programa chamado VCSP e a gente tem um recurso dentro do Veeam chamado Cloud Connect, que conecta as instâncias de backup dos nossos clientes com esses provedores de serviços. E a gente tem um recurso chamado Insider Protection, que garante que mesmo que um backup for apagado, ele fica numa lixeira por um determinado período de tempo e o usuário não consegue apagar por conta própria. E o terceiro ponto é através de backups imutáveis utilizando histórias de objeto na nuvem ou on-premises que são compatíveis com a tecnologia de Object Lock, né, que veio lá do S3 da Amazon. Hoje não é só a Amazon que entrega isso, mas a gente consegue também. E por último, mais novo ainda, a gente tem na nossa versão 11, que está saindo agora no próximo mês, provavelmente, está previsto para Q1. O roadmap está entre fevereiro e março, a gente já está indo para a versão Release Candidate dele, que são repositórios imutáveis baseados em Linux. Né? Nós conseguimos utilizar recursos do File System XFS, isolar um repositório, conectar com ele sem uma conta de root, então eu não consigo nem pelo backup server apagar, e só se eu estivesse com acesso à console eu conseguiria remover a flag de mutabilidade e posteriormente apagar um arquivo, ou se eu agredisse fisicamente esse servidor. Mas segurança física também é uma premissa na estratégia de cibersegurança. Falando um pouquinho de backup em nuvem, né? Então, um dos recursos que a Veeam já tem há algum tempo é o que a gente chama de Cloud Tier, que permite com que eu faça um backup para uma área de armazenamento rápido, para eu poder atender a minha janela de backup, e posteriormente eu copie ou mova os meus backups para um repositório em nuvem. Aí a gente tem, né, alguns que já estão integrados, Azure Blob, IBM Cloud, Amazon S3, que já inclusive tem imutabilidade, outros S3 compatíveis que existem no mercado, como Zadara, Backblaze, enfim, tem vários players que estão atendendo isso. Nuvem da Oracle, por exemplo, ela não entrega imutabilidade, ainda não, mas vai entregar em breve. E eu tenho a capacidade de fazer isso baseado em políticas de maneira transparente para garantir que eu atenda 2 aspectos nesse sentido. Eu tenho uma cópia externa, que é uma das premissas, uma segunda cópia, e eu atenda também a imutabilidade. E para vocês terem uma ideia, no caso da AWS, nem através da console eu consigo apagar os meus backups. Né? Eu vou estabelecer um período de tempo que eu vou colocar no metadado do arquivo e, né, aqui tem um exemplo da configuração de modo bem simples. Né? Eu estou dizendo, por exemplo, que eu quero 30 dias, ele até diz aumenta o custo, porque afinal você não vai conseguir apagá-los em 30 dias. Eu posso escolher se eu quero copiar os backups ou mover backups mais antigos para a nuvem ou combinar essas 2 políticas. Né? E mesmo que eu queira apagar um backup, ele vai dar um erro, ou a própria ferramenta vai dar um erro, porque está lá no repositório a configuração.
Então, mesmo que eu tiver um problema que afetar o meu ambiente interno, inclusive afetar o meu ambiente de backup, essa tecnologia garante que os meus arquivos de backup são autossuficientes, então eu posso apontar um VIM para lá novo, eu vou criptografar esses backups por uma questão de segurança, vou ter uma chave de segurança e posso restaurá-los, mesmo em face ao maior desastre que eu poderia estar sofrendo, tá? Então, avançando um pouquinho mais, né, como eu falei, a gente também trouxe isso para repositórios Linux. Então, você consegue integrar o VIM a um repositório, uma máquina física, por exemplo, que tem um sistema operacional Linux instalado, que esteja formatada com o File System XFS, e eu consigo fazer esses backups imutáveis dentro do meu repositório local também, pelo período de tempo que eu determinar, e né, nem eu, nem um ataque malicioso ao meu backup server vai conseguir chegar lá e apagar isso. E o que é mais legal? A um custo zero. Você instala um sistema operacional Linux Open Source compatível, nesse momento é só o Ubuntu, mas outras distribuições estão sendo homologadas, ou um que você quiser, né? Vai ter Red Hat, SUSE, CentOS, enfim, entre outros. E eu consigo ter isso sem a necessidade de adquirir um appliance ou gastar milhões para poder ter uma cópia numa caixa fechada. Nossa solução, eu sempre comento, ela é 100% definida por software e ela é 100% adaptável à realidade e ao ambiente dos nossos clientes. Então, isso também assegura com que a gente tenha esse tipo de proteção. Por fim, eu estava falando de verificação e garantia de que os backups eles sejam restauráveis, né? A gente tem um conjunto de recursos chamado Vim Data Labs, que visa utilizar os dados que estão no seu repositório de backup, extrair valor deles, poder copiá-los, poder subir uma máquina virtual lá de dentro do backup sem a necessidade de restaurá-la no ambiente, subir isso num ambiente isolado, fazer testes, enfim. A Vim começou com esse recurso há muitos anos atrás e ela vem aprimorando ele. E eu quero falar principalmente do Sure Backup e do Secure Restore rapidamente para mostrar como a gente garante zero erros e como a gente ajuda na verificação. O Sure Backup, basicamente, ele vai fazer o seguinte, ele vai botar a minha máquina virtual em um ambiente isolado que eu vou determinar, sem restaurar esse ambiente, sem restaurar essa máquina virtual no meu ambiente de produção, eu vou fazer testes para garantir que, por exemplo, a VM esteja online, o sistema operacional esteja funcionando, a aplicação, o banco de dados esteja respondendo, e depois eu desmonto isso e tenho um relatório, tenho a segurança de que se eu precisar do meu backup, ele vai estar restaurável, a minha aplicação vai responder de modo adequado. O Secure Restore, por outro lado, ele garante com que eu possa fazer um scan, eu posso, por exemplo, integrar com um produto lá da Trend Micro, num mount server, um backup mais antigo, por exemplo, que ele pode estar infectado, porque talvez eu tive uma assinatura posterior, alguma identificação de um vírus posterior, então eu posso fazer um pré-scan dessa máquina virtual antes de retorná-la para a produção. Ou ainda, eu posso fazer o Secure Restore junto com o meu Share Backup, né? Verificando, fazendo uma análise profunda, eu chamo o antivírus, eu faço uma análise muito mais profunda do que eu faria da minha VM na produção, antes, né, para ter certeza que ela não está infectada. Então, aqui ele dá um exemplo das possibilidades, é um fluxo que eu configuro, né, de modo bem simples para poder restaurar. Quase terminando. A gente tem uma ferramenta de monitoramento que faz parte da nossa suite chamada VIM-1, né? O VIM Availability Suite ele é composto pelo VIM Backup Replication e pelo VIM-1. E nós temos dois alarmes que auxiliam em possíveis detecção de ransomware. Uma porque nós enxergamos o ambiente virtual, então determinados comportamentos de uma VM, rede, processamento, outbound traffic, além do normal, ele vai me gerar um alerta e vai dizer, olha, tem um comportamento anormal com essa máquina virtual. Ou ainda a gente consegue investigar um backup incremental que, por exemplo, tinha o tamanho X dia após dia e depois ele aumentou, né, misteriosamente, podendo caracterizar a criptografia de parte de uma máquina virtual ou dela inteira. Então, são outros recursos que auxiliam na prevenção e na detecção, né, de possíveis malwares, possíveis ataques de ransomware no meu ambiente. Aqui eu posso até rodar um script, eu posso isolar a máquina virtual, eu posso tirá-la da rede, enfim, tem possibilidades que eu posso reagir na questão de remediação. E, por fim, né, recomendações finais com relação à proteção do ambiente de backup.
né? Não, a gente tem uma série de medidas que a gente recomenda, então não adicionar a máquina do Vim ao seu ambiente, ao seu domínio de produção, não habilitar RDP nos seus servidores Vim, né? A gente tem console apropriada que utiliza protocolo seguro para acesso, manter os seus servidores atualizados, né? O ransomware, um grande vetor de ataque, não adianta atualizar a produção e não atualizar as máquinas do backup, né? São máquinas desatualizadas. Replicar seus backups, ter cópias, seguir a regra 321. Utilizar fita ou repositório imutável. Utilizar os alertas do Vim1, né? E aí os recursos que eu mencionei. Os repositórios imutáveis da V11 e a nossa integração nativa com S3 Object Lock, que permite essa proteção off-site, segura e imutável. Minha parte é isso, Rodrigo. Não sei se você tem mais algum ponto. Muito obrigado, Diego. Excelente também. Muito claro para nós aí como backup essa última linha faz realmente total sentido e tem grande importância nesse processo de segurança também. Obrigado. Até aproveitando, né, que sua apresentação, temos uma pergunta também do Elias José para você. Obrigado novamente, Elias, pela participação. O processo do backup seria mais seguro sendo feito apenas com um único usuário, que apenas uma pessoa da equipe tem o acesso? Ou seria melhor dividir entre a equipe para fazer o processo de backup por ambiente? Perfeito. O Vim tem condição de segmentar essas questões. Obviamente, Elias, quanto maior o ambiente, mais difícil fica você conseguir usar uma conta ou ter um usuário só. Por isso nós temos recursos pesados de auditoria que permitem você verificar quem está fazendo o quê. Recursos que garantem que o usuário tenha permissão para fazer somente o que ele precisa, tanto proteger quanto restaurar. E é claro que a política de gestão de contas de serviço que você eventualmente vai usar para acessar o teu VMware, para acessar suas máquinas Windows, ela também vai estar integrada ao teu backup. Então, assim, aí tem uma série de outros mecanismos que não estão relacionados propriamente ao backup, e sim com relação à gestão de contas e identidades e senhas, que vão te ajudar no sentido de manter esse ambiente seguro. Naturalmente, um ambiente menor é muito mais fácil de usar uma única conta e etc., mas ainda assim, existem medidas que você pode tomar de cuidado, né, com relação à operação do seu dia a dia. Usar uma conta de serviço diferente da conta que você vai usar no backup, isolar a conta de backup que você vai usar no repositório, manter o permissionamento mínimo em todas elas e por aí vai. Essa é uma conversa longa, mas a gente também está à disposição, como o Yuri falou, para ajudar a aprofundar esse assunto. Espero ter conseguido responder. Perfeito. Obrigado. Então, está aí respondendo a dúvida do Elias. Temos mais perguntas aqui. Antes, só queria pedir a contribuição de todos os convidados. A gente vai soltar uma sondagem, que é uma pesquisa aí com vocês, algumas perguntas aí bem interessantes, formuladas até de acordo com cada assunto abordado aqui. Pedimos a sua participação, é rapidinho, são poucas perguntas, por favor, tá bom? E a gente vai continuando aqui respondendo as perguntas. Temos agora uma pergunta para o Braco. Por favor, Braco. Sim. Como o NSX pode me ajudar na migração e expansão do meu data center local para cloud? Por favor. Aí a gente tem que definir alguns parâmetros, né? O primeiro deles é saber para que cloud pública. Se ela for uma cloud baseada em VMware, o processo é muito mais simples. A questão de migração, por exemplo, de aplicações não requer remanufaturar a própria aplicação, né? Para a nova realidade dessa cloud pública. Sempre lembrando que quando a gente fala de clouds nativas, elas operam como silos, né? Elas são totalmente independentes e têm características muito particulares e diferentes umas das outras. Então, sempre que se fala de mudar alguma coisa de uma para outra, isso impacta em mudanças mais profundas. Então, se for para uma cloud VMware, o processo é simples. O NSX pode estender esse ambiente para lá e fazer a movimentação, a migração de forma bastante fácil. Tá? É praticamente como se eu criasse uma elasticidade no meu data center atual, dando até a flexibilidade de ter essa movimentação a qualquer momento, podendo, por exemplo, num caso de uma demanda diferenciada, né? Por exemplo, pegando um exemplo de e-commerce, né? Uma Black Friday, eu poder consumir mais recursos na cloud e depois devolver. Tá? Então, eu dou essa facilidade, é muito grande. Tá? Quando eu falo de migrações para clouds nativas, então eu estou saindo de uma cloud VMware e vou consumir uma cloud AWS, por exemplo, ou Azure, ou Google, ou qualquer outra,
que não são clouds baseadas em VMware, esse processo é um pouco mais complexo. Eu consigo associar e usar a minha console do NSX para entregar de uma forma centralizada as políticas de segurança, eventualmente funções de configuração de rede dessas clouds. Então, eu não preciso ter um especialista para ir configurar segurança numa AWS, numa Azure. Eu posso usar o NSX e a minha interface para fazer esse processo, tá? Bem como também ajudar nesse processo. Mas não existe uma função de migração propriamente, porque eu teria que remanufaturar, né, ou transformar aquela aplicação para rodar naquele novo silo, naquela nova característica. Tá? Então, aí depende um pouquinho do cenário que a gente tem. Não sei se ficou claro essas diferenças, tá? Mas sim, a gente pode ajudar nos dois casos. O NSX vai complementar, no mínimo, a visão de segurança nos dois pontos. Ok? Perfeito, Márcio. Obrigado pela resposta. Temos agora uma pergunta para o Yuri, a participação aqui do André. Na verdade, sobre os sequestros dos computadores em hospitais que aconteceram muito no Brasil recentemente. Se você poderia falar um pouco a respeito disso, Yuri, por favor. Não, posso sim. A gente tem muitos clientes e muitas empresas que não são clientes da Trend que nos chamam, tá, André? E aí, isso aí vai de um ponto até outro ponto, acontece por múltiplos assuntos, mas eu queria destacar aqui, André, acho que 4 pontos que 99%, 95% dos casos a gente pega, tá? O que gera esse sequestro, né? Por que ocorre tudo isso, né? O primeiro ponto é soluções desatualizadas, né? Então, sistema operacional, aplicações de versões antigas, ferramental desatualizada, né? Isso acaba expondo e gerando uma infraestrutura, deixando a infraestrutura mais vulnerável, né? Segundo ponto muitas vezes os clientes têm as soluções, mas elas estão mal configuradas ou não estão com todas as funcionalidades aplicadas. Isso é uma coisa super comum, tá? Então, isso aí pode gerar... Então, não adianta nada você ter uma boa solução para gestão de risco ou para gestão de vulnerabilidade e não bloquear tudo isso. Terceiro ponto é ter parte da infra não coberta. Infelizmente, a gente passa por isso mês após mês. Então, a empresa vai lá, investe, compra 10 mil soluções para proteger e o atacante ele entra naquela máquina que não está com o antivírus instalado, ou o médico levou um computador de casa, instalou, e aí a partir daquilo ali o atacante explorou, tá? Então, assim, o mais bobo que possa ser, muitas vezes tem uma parte da sua infra que não está coberta, né? E tem um último ponto, que foi até uma das sugestões que eu dei lá, que é o aculturamento de usuários, tá? Então, fazer campanhas de conscientização é super importante, ainda mais quando a gente fala de saúde. Tem usuários que vão de recepcionista até o médico, né? Então, isso gera muita coisa, né? Então, quais recomendações que a gente costuma fazer toda vez que a gente pega esse cenário que você citou? Tá? Primeiro é o uso de SaaS. Por que o uso de SaaS? Porque a ferramenta de SaaS de segurança, ela já vai estar com as políticas, as últimas atualizações disponíveis, ela está sempre disponível, ela não tem queda, e tira essa gestão do time de TI do hospital também. Muitas vezes precisa ter outras preocupações. Segundo ponto é validar as configurações que estão aí. Então, chamem o time da ADED, chamam o fabricante para fazer uma validação de como está configurada a solução. Tá? Terceiro ponto é validar a arquitetura de segurança. Como que está a camada? Como que está a camada de rede? Como que está a camada de usuário? Como que estão os servidores? Como que está o e-mail de vocês? Então, vocês podem ter as melhores soluções de segurança. Se o Office 365, o OneDrive ou outra ferramenta de compartilhamento de arquivo não tiver coberto, a possibilidade de ter isso explorado é muito grande, tá? E disso aí eu falei de uma forma mais genérica, mas, gente, coisas como segundo fator de autenticação é capaz de bloquear uma gama de dores de cabeça muito grande. Mas, em geral, as pessoas não gostam de usar. Elas não gostam, porque dá trabalho, porque tem que usar token e tudo mais. Segundo fator de autenticação, tem ferramentas livres ou gratuitas que vocês podem usar, tem ferramentas nativas, evita uma dor de cabeça muito grande. Segundo ponto, tem umas ferramentas gratuitas que vocês conseguem validar em algum serviço de imposto.
O pessoal da Vim citou aí sobre RDP. RDP é extremamente inseguro, extremamente suscetível à exploração de vulnerabilidade. Tem ferramentas como Shodan.io disponíveis aí, onde vocês podem fazer uma varredura e ver o que está disponível. E o último ponto é, vocês são muito desafiados pela organização a permitir muita coisa. O Elias citou aí de entregar um computador não estando no domínio para o usuário, que é uma coisa super perigosa. Então, quando a empresa te questiona isso, por que não devolver para a empresa uma coisa do tipo, olha, para fazer isso, eu vou ter que implementar o VDI da VMware, porque dentro da minha bolha aqui eu protejo, e aí deixo a máquina do usuário desprotegida. Então, se a empresa te pede algo muito permissivo, não diga não, diga como. E, de repente, propõe uma solução. Vai para o VDI, deixa a máquina vulnerável lá, não tem nada ali passando, a sua superfície está estancada ali dentro do data center, e aí você diminui essa superfície. É isso, a gente pode falar de 5 minutos a 4 horas sobre o tema, André, mas em geral tem algumas ações super efetivas e são simples de serem feitas, tá bom? Perfeito, Yuri, obrigado. O André até comentou aqui novamente, né, que o impacto no hospital está diretamente ligado a equipamentos que controlam grandes equipamentos, né, do sistema de apoio de diagnóstico e terapia, e, por exemplo, o computador que controla o tomógrafo e ele veio com um sistema operacional antigo, né? São os casos que a gente tem pego aí bastante mesmo, né? Rodrigo, só assim, entrando no detalhe do que o André citou, não é incomum, por exemplo, uma recomendação de segurança super importante, segregação de rede. E não é incomum encontrar uma organização de saúde que não tem segregação de rede. Então, assim, o próprio Márcio citou dos recursos que tem no VMware, tudo isso é endereçável. Isso aí começa na segregação de rede. Você tem um equipamento que você não consegue instalar uma solução ali, chama o pessoal da ADED, vem com a Trend. A Trend tem um equipamento desse tamanho aqui, ó, coloca ele na frente do equipamento de tomografia e ele consegue validar o acesso para isso, fechar eventuais vulnerabilidades. Então sempre tem uma forma de, seja na arquitetura, seja na configuração, seja no isolamento, diminuir essa superfície de ataque. Tá? Em último caso, a empresa não quer dar uma resposta, documenta e notifica. Compartilha esse risco para dentro da organização. Perfeito, Yuri. Obrigado mais uma vez. Pessoal, por favor, não esqueçam da sondagem, essas poucas perguntas finais aí que estão para vocês na tela, para os nossos convidados. Por favor, nos ajudem com a resposta de vocês, tá bom? Para a gente é muito importante aqui, até para os próximos temas, para os próximos eventos. Tem uma pergunta aqui para o Diego. Por favor, Diego, quais os recursos que a Vim tem para assegurar um tempo rápido de restauração das VMs em caso de um ataque ao ambiente de produção? Ah, perfeito. Legal, acabei não citando na apresentação, a gente tentou condensar um pouquinho mais, né? Mas existe uma abordagem de recuperação que a Vim trouxe lá no início, né? A Vim nasceu em 2006, foi para o mercado em 2008. Se não me engano, esse recurso foi lançado em 2009 e 2010. Então, é um recurso bem maduro, que nós chamamos de Instant VM Recovery, que é a capacidade de recuperar uma máquina virtual, botar ela lá a partir do seu backup. E eu consigo fazer isso tanto com máquinas físicas, quanto com máquinas virtuais, ou até workloads VMs da AWS, instâncias EC2, ou VMs que eu protegi do Azure, diretamente, por exemplo, lá para o VMware. Então, ao invés de eu ter que fazer todo um processo de restore, né, eu vou lá, inicio o restore, registro a VM, então ela tem que copiar de um repositório, voltar a VM para o Data Store, ou fazer um bare metal restore numa máquina física. Eu simplesmente booto e esse processo ele leva muito poucos segundos, e aí com recursos do próprio vSphere eu consigo mover a máquina online para o ambiente produtivo. Então eu passo de um tempo de restauração de horas ou dias para alguns minutos, e aí o meu plano que eu mencionei, né, vai determinar quem vem primeiro, quais são as cargas de trabalho que eu tenho que priorizar, e aí eu consigo responder a um incidente, seja de uma máquina virtual ou de um ambiente inteiro, muito rapidamente. Então, no caso, o nosso recurso chama Instant VM Recovery. Perfeito, Diego. Obrigado, excelente. Temos a participação aqui também do Renato Silva, acho que essa aqui é para o Braco. Qual o melhor cenário, utilizando o VMware, para montar um ambiente de virtualização de desktops com fim client na ponta e compartilhando o mesmo ambiente do sistema operacional?
Renato, esse tema o pessoal de EUC, né, a equipe de EUC pode detalhar bastante bem, tá? O que eu consigo te ajudar aqui é justamente definir que na infraestrutura, na parte de segurança, né, complementando aquilo que o time de EUC vai te entregar como a melhor abordagem para esse cenário, a gente consegue, pela identificação do usuário, né, criar firewalls, firewalls por identificação de usuário, para restringir esse acesso dele, não pelo SO, não pela forma como ele se conecta, mas por quem ele é, as aplicações a que ele tem direito. Tá? Então, aqui é um conjunto, numa conversa dessa, a gente faria um bem bolado, o time nosso de segurança, de rede de segurança, um time de EUC para te dar a melhor abordagem. Como a gente fala segurança, né? Como todos nós aqui falamos, segurança é um tema que envolve camadas. Tá? Eu associo muito ao modelo OSI. Né? Você tem várias camadas que se complementam e se integram de forma harmoniosa, né, para criar um efeito, né, completo. Tá? Então, aqui a gente teria essa parceria para te responder isso da melhor forma. Podemos ajudar nos dois aspectos, tanto de infra quanto da própria aplicação e da identificação do usuário. Ok? Perfeito, Braco. Excelente. Obrigado. Depois até a gente pode providenciar esse contato aí com o Renato, né, para fazer isso detalhadamente. Excelente. Bom, eram estas as perguntas. Estaremos aqui por mais alguns minutos. Quem quiser ainda fazer pergunta, estamos à disposição. Reforço aqui, quem por favor ainda não respondeu a sondagem, aos convidados, por favor, nos ajudem aí com a sua opinião, com as suas respostas. Isso vai nos ajudar aí até para o mapeamento dos próximos eventos. Quero, por enquanto, aqui agradecer aos nossos 3 apresentadores, né, ao Márcio, o Diego e Yuri. Obrigado, excelentes apresentações. Tema realmente muito relevante, né? Um tema que realmente preocupa esse segmento. A gente tem visto muitos ataques recentes e a gente tem que ter ferramentas exatamente para ter aprendido com tudo o que aconteceu e, com certeza, trazer as devidas camadas de segurança. Né? Vocês abordaram muito bem isso, agradeço. Querem dar algum recado final? Fiquem à vontade. Aqui a gente vai só esperar aí os últimos que estão esperando a sondagem. Por favor. Rodrigo, na verdade, da minha parte, quero agradecer essa oportunidade de a gente conversar, tá? Me colocar à disposição para tirar qualquer dúvida, para a gente estreitar essa conversa. Tudo aquilo que a gente falou em 15 minutos é muito pouco, a gente arranhou a superfície do que a gente pode discutir, na verdade, o detalhamento não só eu, como o Diego e o Yuri também tem, acho que a mesma sensibilidade, né? Então, fica o nosso convite, a nossa disponibilidade de estreitar essa conversa, de estender e de talvez até ser mais pontual nas dificuldades que cada um tem, que, como a gente sabe, são sempre diferentes entre cada empresa, né? Tá? Então, mais isso. Obrigado pela oportunidade. Tá? E bom dia a todos. Bom, Rodrigo, queria agradecer muito a vocês aí também, estendo esse agradecimento ao Márcio e ao Diego também. Bom, o Márcio já explicou tudo. A gente deu uma pincelada aqui no tema. O ideal é a gente fazer uma reunião com vocês, entender um pouco do desafio, para aprofundar e apoiar, né? Porque, pegando um gancho lá no que eu havia dito, que o time de vocês muitas vezes ele é reduzido, então usar de forma inteligente a ADED, a VMware, a Vim e a Trend vai ajudar vocês no melhor caminho. A gente está muito acostumado a lidar com esse tipo de situação, então contem conosco. Obrigadão, gente. Um ótimo dia. Beleza. Também vou reforçar meu agradecimento à ADED, a todos os participantes. Um prazer também ouvir o Yuri, ouvir o Braco, são realmente profissionais excepcionais e sempre somam ao conhecimento que a gente tem aí, os desafios do dia a dia. Da mesma forma, quero me colocar à disposição, todo o time da Vim. A Vim está vivendo um momento muito bom, né? Um momento de crescimento muito grande no nosso mercado. Nosso mercado é um mercado que, por incrível que pareça, ele encolheu, quase todos os fornecedores encolheram e nós crescemos 2 dígitos, né? Na América Latina, global. Então, realmente, a gente, graças a vocês, aos nossos clientes e a parceiros como a ADED, a gente tem conseguido mostrar e entregar valor e ajudar os nossos clientes a proteger os seus dados e entregar a disponibilidade que eles precisam. Eu também me coloco à disposição para ir mais a fundo, aprofundar, e a ADED tem um time excepcional aí para apoiar todos vocês nessas questões também. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado a todos pela participação, aos apresentadores, obrigado aos nossos convidados.
Obrigado a todos que apoiaram aqui no evento, né? Carol, Paloma, Sônia, todos aí do marketing e da operação aqui para que o evento pudesse, né, ocorrer aqui da melhor forma como ocorreu. Muito obrigado a todos, estamos então encerrando o nosso evento. Um abraço, até o próximo ADED Talks Health, para a gente falar de outros temas não só ligados à segurança, mas também ligados à infraestrutura, à disponibilidade. A gente tem conseguido variar bastante os temas e com certeza teremos próximos webinários aqui para vocês, tá bom? Um abraço a todos.